Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Estamos aqui aguardando a sua chegada, ok? Hoje nós vamos conversar sobre 1 Coríntios capítulo 13. Esse é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. Mesmo pessoas que não leem a Bíblia, não conhecem muito a Bíblia, tendem a olhar para esse versículo, para esse capítulo e se referir a ele como o grande capítulo do amor. 1 Coríntios capítulo 13. E aí, eu tô te aguardando a chegar por aqui. Vou deixar registrado aqui qual é o nosso capítulo de hoje. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, vamos fixá-lo aqui. E eu vou dando as boas-vindas ao pessoal que vai chegando por aqui. Fala, Serginho! Esse não é o Serginho Neto, esse é o verdadeiro Serginho. Não, Serginho Neto também é verdadeiro. Fala, Sérgio, Ian, bem-vindos. Já já o Serginho tá aí também com a gente. Não dá para chamar o Serginho de Serginho, o outro Serginho de Serginho Neto, né? Então eu chamo esse de Sérgio, o outro de Serginho, fica mais fácil. Fala, Ian, beleza, cara? Olá, Lucinha, bem-vinda. Bem-vinda, Sônia Schurk, Zé Schurco. Abraço para todos vocês que estão chegando aí com a gente. Olá, Arnaldo. Bem-vindo. É isso aí. Gostou, né, Sérgio? Ok, pessoal, vamos lá. Cara, a semana passa muito rápida, que coisa louca. Nós já estamos na quinta-feira, olha isso, coisa maluca demais. Amanhã já é sexta-feira, mais uma semana já foi. Vocês já se deram conta que na próxima semana, no próximo sábado, sem ser esse sábado, no sábado da semana que vem, nós já estamos em agosto. Cara, que coisa doida, que ano maluco esse nosso que nós tivemos, hein? Cada ano nos surpreende de uma forma diferente. Fim dos tempos, meus camaradas. É isso aí, meus brothers. Jesus avisou que ia ser assim. Estamos na reta final do funil, hein? Sabe quando você está naquela corrida e você entra na retona final da maratona? É nela que nós estamos. O fim da nossa história está chegando. Aí, eu não falei que ele ia aparecer por aqui? Aí, o Serginho. Agora sim, esse é o Serginho. É o Serginho Neto, mas é o Serginho, ok? Pois é... Ainda bem que amanhã já é sexta, Ian. Que isso, rapaz? Por que você tá aí com essa... Eu tô achando que o tempo tá passando muito rápido e você tá aí celebrando a rapidez do tempo. Ei, olá, Genaíne com o João, bem-vindos também. Olá, Maristela, bem-vinda. Olá, Ariane. Opa, família Caetano presente em massa aqui hoje, hein? Sérgio, Ariane e Serginho Caetano conosco. Bem-vindos todos vocês. Muito bom tê-los aqui com a gente. Vamos aí aguardando, são 18 horas, mas como a gente tem feito, nós sempre esperamos um pouquinho a mais, ok? Porque nós temos aí a expectativa de pessoas que estão chegando. Ok? Estão terminando o seu dia de atividade, de trabalho, muita gente fazendo um home office, mas está trabalhando, né? Então vai chegando lá 18 horas, vai desacelerando, terminando, e aí faz a transição para aquele descanso merecido, participando aqui do Eu, Você e a Bíblia. Muito legal! É isso aí, fala meu brother Serginho Neto, o cara tá aí, meu. Vamos esperando chegar outras pessoas. Você que está aí já esperando, aproveita, clica aí no direct. O direct é esse aviãozinho que você tem desenhado aí. Ele faz, você abre uma tela lá com os seus contatos, os seus amigos aqui no Instagram e você envia para eles dizendo: cara, tá começando a live, eu e você a Bíblia, venha participar com a gente, com vídeos para estarem aqui conosco, ok? Tô que nem apresentador de TV, Ariane. Não, não fala isso de mim não, assim você me ofende, pô. Eu nem assisto TV, como é que eu tô igual apresentador de TV? Olá, Antônia, bem-vinda. Aí, o pessoal lá de João Pessoa chegando, a família Miraca aí se apresentando aqui conosco também. Muito bom ter vocês com a gente aqui. A Ariane tá falando isso aí só porque eu tô feliz, tô animado, né? Tô pilhado hoje. Hoje tem Escola de Jesus. Quando tem Escola de Jesus eu fico bem
animado com aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar para os alunos. Então eu já estou aqui, ó, pegando fogo para nossa aula às 20 horas. Se você não faz o curso da Escola de Jesus, a Autoridade para Curar, eu quero dizer para você que nós vamos abrir uma nova turma agora em agosto, ok? Vai começar a funcionar em setembro, inscrições abertas a partir de agosto, então se inscreva e participe das aulas da Escola de Jesus. Olá, Eliana, tudo bem com você? Bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente, ok? Legal demais. Esse tempo é um tempo sempre muito especial para mim, eu fico aguardando ele. Eu não imaginei que o Eu, Você e a Bíblia fosse ser algo tão legal, ok? Para mim, né? Tão legal, é muito motivador para mim, voltar para as escrituras, ter que lidar com o texto bíblico, ter que lidar com o texto lá no original, para ver de fato aquilo que o texto está falando. Então tem sido muito legal expor as escrituras aqui com vocês. Olá, Ana Kelly, tudo bem? Tá aí com as crianças, com as meninas? As crianças não, as meninas. Estão aí com você? Manda beijo para elas, ok? Essa é outro público cativo que eu tenho aqui, ó. Serginho Neto, Camille, tem alguns pré-adolescentes aqui, adolescentes que são cativos na nossa live. Isso é muito legal. Muito bem, vamos lá, vamos aguardando o pessoal e chegando por aí. Temos mais 2 minutinhos, você que entrou não sai, ok? Aguenta a mão aí. Hoje nós vamos conversar sobre 1 Coríntios capítulo 13. O que será que o apóstolo Paulo está nos ensinando? O que o Espírito Santo está nos revelando através do apóstolo Paulo por intermédio desse texto? Vamos lá ver. Oi! Legal, legal, muito bem. Que legal, que bom que está sendo legal para vocês, Ana Kelly. Muito bem. Ontem nós tivemos um papo bem legal, né? Terminando 1 Coríntios 12. Hoje a gente vai continuar, lembrando que, na verdade, 1 Coríntios 12, 13 e 14 é um bloco, ok? Todo esses capítulos, esses 3 capítulos, Paulo está tratando do mesmo assunto. Quem mais chegou por aí? Olá, Simone, bem-vinda. Olá, Noêmia, bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui com a gente, ok? Hoje deu uma esquentada, né? Hoje deu uma pegada aí no calor, gente. Tô até aqui sem blusa, já comecei sem blusa já, porque eu falei, vai esquentar, não vai nem dar certo. Então vamos lá. 1 minutinho e já a gente começa, hein? Vai pegando a sua Bíblia aí, seu material de anotação, tome nota das suas dúvidas, porque a live de amanhã é live de perguntas e respostas sobre 1 Coríntios, hein? Capítulo 12, capítulo 13. Então, anota aí, para a gente poder conversar e responder e tirar dúvidas amanhã. Olha a Sara aí, eu tô gostando de ver a Sara, hein? A Sara essa semana ela agarrou firme aí com Eu, Você e a Bíblia, hein? Teve todos os dias, se não todos os dias, quase todos os dias aqui com a gente, hein, Sara? Muito bom, muito legal. Beijo pra você, querida. Ó, o Klaus, fala Klaus, a turma lá de São João da Boa Vista, chegando aqui com a gente. E aí, Klaus, tá sozinho aí ou a Fran tá com você também? Chama a Fran aí pra participar, bota o Biel aí. Ó, tem adolescente, pré-adolescente participando aqui direto, hein? Fala pra ele e pra Laurinha vir participar aqui também. Ok, vamos lá. Hoje eu vou ler o capítulo, tá bom? 1 Coríntios capítulo 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Muito bem, o famoso capítulo do amor. Vamos lá. Antes de eu começar a expor, deixa eu ver quem que entrou por aqui para eu dar um alô. Sônia Casais, olá querida, muito bem-vinda. Márcia Amaral conseguiu chegar também, que bom que você está aí com a gente, Márcia. Ô Sônia, quase que não conseguiu, mas conseguiu, né? Que bom. Oi, meu amor, tá aí, ó. S. Fios e Afins, é a Suzy, minha querida. Olá, Ilze, abraço para você e para o Saulo. Olá, Cristina, bem-vinda também. Muito bem, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13 é o famoso capítulo do amor. Como eu falei, tem alguns textos na Bíblia que mesmo que as pessoas não leiam a Bíblia, não estejam acostumados com a Bíblia, ou mesmo que não acreditem na Bíblia, são textos conhecidos por todas as pessoas, são textos famosos. Por exemplo, o Salmo 23 é um texto assim, um texto muito famoso. O Salmo 91 é um texto assim. E 1 Coríntios capítulo 13 é um desses textos famosos. Você entra em lojas, você entra em qualquer lugar assim, e você pode encontrar um quadrinho lá com a descrição de 1 Coríntios capítulo 13, o famoso capítulo do amor. Muito bem. Então, vamos começar tratando a respeito do que 1 Coríntios 13 não está falando, do que Paulo não está falando. Paulo não está falando que o maior de todos os dons é o amor, ok? Ele não está falando a respeito disso. Por quê? Porque o amor não é um dom, não é um carisma, ok? Da maneira que são os outros carismas que o Espírito usa para se manifestar. Num sentido geral, o amor sim é um dom, porque tudo que vem de Deus é um presente de Deus para nós. Então, nesse sentido amplo, ele é um dom no sentido de presente, mas ele não é um dom no sentido de carisma, ok? De manifestação de poder do Espírito através da vida da gente. Veja que o apóstolo Paulo, eu estou dizendo isso porque tem muitas pessoas que tomam esse texto e eles leem a respeito dos dons espirituais ou das manifestações do Espírito que o apóstolo Paulo vem falando antes, e aí então eles chegam no capítulo 13 e aí eles falam, Paulo falou que o maior de todos os dons é o amor. Ele não fala aqui, ele não lida aqui com o amor como um dom, ele lida aqui com o amor como sendo o caminho para que a gente exerça os dons, o caminho através do qual as manifestações do Espírito elas realmente são efetivas, ok? Elas cumprem de fato com o seu propósito. Então o apóstolo Paulo no capítulo 12, ele descreve para a gente a perspectiva da ação trinitária, dizendo que são muitos dons, muitos carismas, mas sempre é o mesmo Espírito que está por detrás deles. Há muitos ministérios, mas é sempre o Senhor Jesus que está coordenando todos eles. Há intensidades diferentes nas manifestações dos carismas dentro dos ministérios, mas é Deus quem está efetuando todas essas coisas, ok? E aí então Paulo dá um exemplo de como isso acontece. Ele diz que as manifestações do Espírito na nossa vida, como povo de Deus, como corpo de Cristo, sempre visam um bem comum. E aí ele diz então que ele dá um exemplo citando algumas manifestações de como o Espírito atua, como o Espírito age se manifestando no meio da igreja, através da igreja,
por intermédio de alguns dons que são do Espírito, e o Espírito utiliza aqueles dons para se manifestar entre nós. Como eu falei ontem, não é uma lista, exaustiva. Paulo não está dizendo que esses são os dons que existem ou apenas esses dons. Paulo está apenas usando aleatoriamente um conjunto, de manifestações que ele quer apresentar para os coríntios, porque os coríntios entendiam que a manifestação que mostrava a presença do Espírito de fato, o dom, melhor dizendo, que mostrava de fato a manifestação do Espírito no meio deles era o dom de línguas, Então o apóstolo Paulo ele discute sobre isso, ele apresenta esses exemplos, depois ele usa o exemplo do corpo humano para mostrar para a gente que assim como é incoerente os membros de um corpo que compõem o corpo estarem lutando um contra o outro, seja por ciúme, seja por arrogância, também é incoerente nós como parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, estarmos tendo uma vida de divisão ou de disputa entre nós. E aí ele conclui isso falando a respeito dando uma outra lista de exemplos, só que agora não focando nas manifestações, mas focando nos ministérios, ou seja, nos serviços que são executados pela igreja, pelo povo de Deus, sobre a liderança de Jesus, através dos quais então as manifestações do Espírito podem ocorrer. E aí ele termina falando que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, os melhores carismas, as melhores formas do Espírito se manifestar através desses carismas. E eu expliquei ontem que isso não significa ter um dom que seja melhor que o outro, mas ter um dom que seja aquele que é o mais efetivo no exercício do ministério que você está executando. Então, se você estiver executando um ministério de serviço ou de socorro, a melhor manifestação, o melhor carisma para se manifestar é a compaixão. Se você estiver envolvido com uma pessoa doente, o melhor carisma para o Espírito se manifestar é o dom de cura. Se você está num contexto onde você vai trazer uma instrução, então o melhor é o carisma do ensino, E assim por diante. Então depende do ministério com o qual você está envolvido, o ministério que o Senhor Jesus está usando para a gente chegar à conclusão de qual é então o melhor dom. Mas aí o apóstolo Paulo diz que mais importante do que a gente buscar com zelo os melhores dons é a gente entender como fazer isso. Então, como você busca com zelo os melhores dons? Através do caminho do amor. Então, veja, o amor não é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo como um dom. O amor é apresentado como o caminho que nós trilhamos para o exercício dos dons espirituais. O amor é o caminho que nós trilhamos através do qual, então, o Espírito Santo de Deus vai poder manifestar os melhores dons em cada circunstância, em cada situação. E aí o apóstolo Paulo ele começa a fazer um contraste entre o exercício de dons e ações da nossa parte com a realidade do caminho do amor. O que ele está dizendo aqui para a gente é que se nós exercermos os carismas do Espírito, os dons espirituais que nós entendemos ter, ou se nós fizermos qualquer ação ou qualquer atitude em prol de qualquer circunstância ou em prol de qualquer pessoa, mas nós fizermos isso fora do caminho do amor, isso não vai trazer nenhum tipo de edificação, isso não vai trazer nada nenhum fruto positivo, nada de bom em relação à realidade do reino de Deus, seja para nós, seja para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então veja, ele diz, ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Perceba que o apóstolo Paulo ele começa esses exemplos dele citando a questão das línguas. Porque, como eu disse ontem também, o grande problema que Paulo está lidando aqui com os coríntios é que eles enalteciam essa questão do dom de línguas como sendo a manifestação máxima, da presença do Espírito Santo de Deus entre eles. Isso porque os coríntios eles tinham uma espécie de
hiperescatologia, ok? Eles entendiam, não toda a igreja, mas uma boa parte da igreja estava entendendo errado essa questão que o apóstolo Paulo havia ensinado de que o reino de Deus havia chegado. Paulo ensinou que o reino de Deus chegou, porque Jesus ensinou que o reino de Deus chegou, mas Paulo, assim como Jesus, seguindo Jesus, ele mostra que o reino de Deus chega em toda a sua potencialidade, mas com toda a sua potencialidade, mas não em toda a sua manifestação. Jesus explica isso pra gente sobre o reino, falando que o reino de Deus que ele tinha trazido era como um pouco de fermento que levedava toda a massa, era como uma semente de mostarda que é pequena, mas ela cresce e se torna uma grande árvore. Então, Jesus sempre usou exemplos relacionados ao reino que mostram toda a potencialidade do reino presente, mas não toda a manifestação do reino presente, ok? Então, através da sua vida, morte e ressurreição, Jesus trouxe a realidade do reino de Deus, do escatom, da outra era, da nova era, da era por vir, a era do novo céu e da nova terra, para dentro da realidade que nós vivemos hoje, da presente era má. E fazendo isso, ele iniciou então o processo que vai culminar na manifestação total, plena, de um novo céu, de uma nova terra, onde então todas as realidades ainda da presente era má vão ser banidas. Mas o que acontecia com os coríntios? Eles tinham entendido esse negócio do reino de Deus ter chegado de uma maneira errada. Eles entendiam que se o reino de Deus chegou, então todas as realidades do porvir já estavam presentes aqui plenamente. E aí eles começaram a achar que eles tinham que praticar a vida deles ou viver a vida deles baseados em realidades que começaram, mas ainda não haviam se concretizado aqui, como se elas tivessem se concretizado. E como Jesus, ele usa como exemplo, dizendo que quando nós estivermos no reino com toda a sua manifestação plena, entre nós seremos como os anjos. Os coríntios tinham muito esse negócio de achar que a vida deles, ou a prática deles, as coisas que eles faziam com pessoas, tinham que expressar já aqui a realidade daquilo que nós vamos, na verdade, viver plenamente apenas quando o reino de Deus chegar na sua plenitude. Ou seja, eles entendiam isso com relação muitas vezes ao sexo, ao casamento e outras coisas. Se você ler 1 Coríntios com atenção, você vai ver que várias vezes o apóstolo Paulo menciona a questão de anjos, porque os coríntios achavam que eles já estavam vivendo nessa dimensão aqui ainda nessa presente era má, de serem como os anjos, que é algo que vai acontecer na nossa vida com toda a nossa transformação apenas quando o reino de Deus chegar na sua plenitude. E o apóstolo Paulo vai explicar isso aqui pra gente. Uma das coisas que os coríntios entendiam em relação a isso tinha a ver com dom de línguas, porque eles entendiam que aquelas línguas que eles estavam falando não eram um idioma humano, mas era um idioma de anjos. Então o apóstolo Paulo começa dizendo isso aqui, olha, ainda que você... aí ele se usa como exemplo, eu mostrei já em 1 Coríntios que várias vezes Paulo está falando deles, mas ele se coloca ali como um exemplo daquilo que ele está falando. Então, não é que Paulo fizesse isso, ele está se usando como exemplo. Então ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei, aquilo que eu falo será como um sino que retine e não, só faz barulho, não serve absolutamente para nada. E assim ele vai fazer com outros dons também aqui. Veja, outras manifestações do Espírito. Ele diz, mesmo que eu possua o dom de profecia, ou seja, falar algo que eu receba como uma direção, uma orientação direta de Deus, à minha mente, ao meu coração, e eu conheça todos os mistérios de toda a ciência, ok? Eu tenha palavra de sabedoria sobre as coisas que estão acontecendo, ainda que eu tenha uma fé. Veja, ele falou do dom de fé, ele falou do dom da palavra de sabedoria, ele falou do dom de profecia. Então ele está usando manifestações, dons que ele disse no capítulo 12 que o Espírito se manifestava através deles. Então ele diz, olha, ainda que haja essas manifestações, se não tiver amor, nada serei. E aí ele sai da perspectiva das manifestações, dos carismas do Espírito, e ele vem para ações da nossa parte, ok? Ações práticas da nossa parte para com outras pessoas. Ele diz, mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real, ok? Então, diante disso, a primeira coisa que nós precisamos entender é essa que eu falei. O amor não está sendo apresentado aqui por Paulo como um dom,
como uma manifestação de carisma, ok? Do Espírito. Ele está sendo apresentado como um caminho. É através do amor que eu devo buscar com zelo os melhores dons. É através do amor que eu devo praticar ou que eu devo me envolver com as ações manifestacionais do Espírito por meu intermédio. E o apóstolo Paulo está dizendo que essas manifestações sem o amor, elas na verdade não demonstram a vida do Espírito, ok? Então, eu não posso achar que o Espírito Santo está se manifestando de fato através da minha vida se eu fizer coisas, mas essas coisas sejam elas relacionadas a dons espirituais, sejam elas relacionadas a práticas de compaixão, se essas coisas não estiverem sendo exercitadas através do caminho do amor. Ok? Aí cabe a nós perguntarmos então de que amor que o apóstolo Paulo está falando, porque essa palavra amor dentro da nossa cultura ela tem muitos sentidos diferentes, né? Por exemplo, muitas pessoas usam a palavra amor para se referir ao relacionamento conjugal, o relacionamento sexual, ok? A pessoa diz assim, eu vou fazer amor com fulano, então usam a palavra para falar a respeito dessa atração ou dessa relação física. Algumas pessoas usam a perspectiva do amor para falar sobre um sentimento que você tem por alguma coisa. Eu amo meu carro, eu amo a minha televisão, eu amo o meu trabalho, ok? Então, a palavra amor dentro da nossa cultura, ela tem uma variedade muito grande de conceitos atrelados à mesma palavra. Na língua original, no grego, há 3 palavras diferentes que eram usadas por eles para se referir ao amor. Então, havia uma palavra para se referir a esse amor atrativo, amor que desfruta do relacionamento sexual, que era a palavra eros, da onde vem a nossa expressão erótico. Havia uma outra palavra que eles usavam para falar sobre essa afeição, esse apego que você tem a coisas, ou a sua profissão, ou mesmo a pessoas, né? Eu amo o meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu amigo, que é a palavra filéu, ok? E havia uma outra palavra que era uma palavra usada para falar a respeito de um amor extraordinário, de um amor sobrenatural, de um amor que não dava para ser dimensionado com explicações humanas, que era a palavra ágape. E essa palavra ágape era uma palavra muito pouco usada pelos escritores, ok? Da época do apóstolo Paulo. Então, os escritores bíblicos, certamente orientados pelo Espírito Santo, se utilizam dessa palavra ágape para falar desse amor superior, desse amor transcendente, desse amor sobrenatural, vamos colocar assim, sempre atrelado, sempre relacionado então à pessoa de Deus. Mas esse sempre aqui não é que ele só é usado para isso, ok? Alguns textos na Bíblia às vezes usam a palavra ágape também para falar a respeito de um amor exacerbado da parte da gente por outras coisas que não seja Deus. Então, nós precisamos nos perguntar aqui, de que amor é esse que Paulo está falando? Que caminho do amor é esse que Paulo está falando? Ele está falando desse caminho do amor que é fruto desse nosso conhecimento de quem Deus é e desse nosso relacionamento com a pessoa de Deus, porque Ele, em essência, é o amor. Como é que nós sabemos disso? Veja, ele não está falando meramente de um amor no sentido de uma prática nossa para com alguma pessoa, porque você quer um gesto, se fosse isso, você quer um gesto maior de amor do que esse, mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possui, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor. Como é que eu entrego tudo, como é que eu dou tudo que eu tenho para alguém? Como é que eu deixo o meu corpo ser queimado por alguém e sem ter amor por aquela pessoa? Se eu faço isso é porque eu tenho amor, entende? Por ela. Mas Paulo não está falando aqui de um amor meramente que é algo que é praticado por nós. Ele está falando de um amor que é uma realidade experimentada por nós. Um amor que é fruto, um caminho do amor que é fruto desse nosso conhecimento
de quem Deus é e do amor dele sendo derramado no nosso coração. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo fala que Deus derrama no nosso coração o seu amor através do seu Espírito. Então ele começa a descrever o amor do qual ele está falando. E se você prestar atenção na descrição do amor que ele começa a fazer aí, você vai ver que a descrição do amor é uma descrição da pessoa de Deus, de quem Deus é. Preste atenção. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não é arrogante. O amor não se porta de maneira inconveniente. O amor não age egoisticamente. O amor não se enfurece facilmente. O amor não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tire a palavra amor e coloque a palavra Deus aí. E você vai ver que cada uma dessas qualidades que Paulo está se referindo ao amor são qualidades que estão presentes na própria vida de Deus. Então o caminho do amor do qual ele está falando, que eu e você precisamos trilhar para que através dele as manifestações dos dons do Espírito aconteçam por nosso intermédio, visando o bem comum. O caminho do amor que nós precisamos trilhar para a gente encontrar na prática quais são os melhores dons que nós devemos usar é o caminho do nosso relacionamento de amor com Deus. E ele então termina dizendo, o amor tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor jamais morre. Então agora aqui ele vai fazer um contraste, ok? Entre esse caminho do amor, que tem a ver com a natureza de Deus em nós, e as manifestações do Espírito em nós, ou por nós. E ele vai mostrar o seguinte: a natureza do amor de Deus em nós é algo que vai durar para sempre. Nos é dado aqui, nós experimentamos aqui, e nós vamos carregar isso para dentro da realidade do escatom, para dentro da realidade do novo céu e da nova terra, que os coríntios estavam entendendo que já tinham chegado na sua plenitude, e Paulo estava dizendo para eles, olha, chegou, mas não chegou na sua totalidade. E a maneira da gente saber que chegou e ele está aqui, mas ele não está aqui na sua totalidade, tem a ver com as manifestações do Espírito através dos dons por nosso intermédio. Veja o que ele diz: o amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Então, de novo, algumas pessoas, têm que pegar esse ponto para vocês, algumas pessoas, por causa dessa frase de Paulo, querem dizer que Paulo está dizendo que é uma besteira a gente se pensar nos dons espirituais, nas manifestações do Espírito, a gente se preocupar com isso, a gente buscar isso, porque o que importa, na verdade, é o amor. A única coisa que importa é o amor, mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que as manifestações do Espírito, elas precisam se dar em nós e através de nós pelo caminho do amor. Por quê? Porque as manifestações, elas vão um dia cessar, mas o amor vai permanecer eternamente. Agora, por que? A pergunta que a gente tem que fazer para o texto é: por que o amor permanece, mas as profecias, ou seja, as manifestações do Espírito vão cessar? O amor também é derramado em nós pelo mesmo Espírito. Por que o amor que é derramado em nós pelo Espírito vai permanecer, mas as manifestações que são derramadas em nós e através de nós pelo Espírito vão cessar? Por que as profecias vão deixar de existir? Por que as línguas vão cessar? Por que o conhecimento vai desaparecer? Paulo vai explicar isso para a gente no verso 9 e no verso 10. Veja só, e aí quando ele explica isso, ele mostra ao contrário. Ele mostra que ele não está dizendo que as manifestações não são importantes, que só é importante o amor. Ele está mostrando, na verdade, o contrário. Ele está mostrando que as manifestações hoje do Espírito são essenciais, mas elas precisam acontecer aqui pelo caminho do amor. Então veja o que ele diz: porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Então ele está explicando aqui o porquê que nós temos agora as manifestações do Espírito. Por que nós temos palavra de conhecimento? Por que nós temos palavra de sabedoria? Por que nós temos profecias? Por que nós temos línguas?
Ele está explicando por que nós temos. Nós temos porque essas coisas são a forma de Deus, o Espírito de Deus, manifestar aqui as realidades do reino de Deus que nós não somos capazes de conhecer plenamente. Nós conhecemos em parte, mas em parte nós precisamos das manifestações do Espírito para saber que essas realidades do reino de Deus, de fato, existem e de fato estão aqui no nosso meio. Alguns segmentos da igreja que negam a contemporaneidade dos dons, a importância dos dons, geralmente eles querem usar esse texto do versículo 8 e principalmente o versículo principalmente o versículo 10, ok? 9 e 10, para dizer que os dons espirituais cessaram. Eles não estão mais aqui hoje. Por quê? Porque eles interpretam isso assim: porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Então, esses irmãos nossos, queridos e amados, mas que estão equivocados, eles usam esse versículo 10 para dizer que o que era perfeito, que o Paulo estava falando que quando chegasse o imperfeito desapareceria, é as Escrituras, o cânon completo, a Bíblia Sagrada. Então eles querem dizer que agora nós temos a Bíblia, então nós não precisamos mais das manifestações do Espírito, nós não precisamos mais de palavra profética, nós não precisamos mais de palavra de conhecimento, nós não precisamos mais de palavra de sabedoria, nós não precisamos mais dessas coisas, porque agora o que é perfeito já chegou, que é a Bíblia. Mas veja, em nenhum lugar aqui Paulo está falando sobre a Bíblia. Em nenhum lugar do texto, lembre-se, leia o texto dentro do contexto. O contexto do texto do qual Paulo está trabalhando, do tema do qual Paulo está trabalhando, não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver com os dons espirituais, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. O que é perfeito e o que é imperfeito? O que é imperfeito, e é isso que os coríntios, que ele quer explicar para os coríntios estavam achando que a realidade do reino perfeito, pleno e perfeito de Deus já estava aqui, na sua totalidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, não está. Não está. Por isso nós precisamos das manifestações do Espírito, para que fique claro que essas realidades que ainda não estão aqui, elas existem. A imperfeição aqui é que o reino já está entre nós, mas ele não está na sua totalidade. Nós não somos capazes de percebê-lo na sua totalidade. Entende? E aí ele diz, quando o que for perfeito chegar, ou seja, a totalidade do reino for mostrada, então nós não precisamos mais das manifestações do Espírito. Nós só precisamos do amor. Por quê? Porque as manifestações do Espírito, ou seja, os dons espirituais e as manifestações do Espírito se dão através de nós, porque agora em parte nós conhecemos, mas em parte nós temos que experimentar as manifestações para saber que nós não estamos falando de algo que é um conto de fadas, uma história de carochinha. Quando o que é perfeito chegar, nós não vamos mais precisar daquilo que o Espírito faz agora para nos mostrar que é real aquilo que nós estamos esperando. Por quê? Porque aquilo que nós estamos esperando chegou. Na sua totalidade. Todo mundo é capaz de perceber. Então o apóstolo Paulo fala no verso 12 que agora, ou seja, nesse momento, nós enxergamos as realidades do reino, ok? Ele está falando sobre a presença do reino de Deus aqui, na sua totalidade, na sua plenitude. Os coríntios estão achando que ele está aqui na sua totalidade, na sua plenitude. O apóstolo Paulo está dizendo, não, ele não está. Embora ele esteja aqui, nós não somos capazes de percebê-lo aqui da maneira que ele vai ser ainda percebido. Nós agora percebemos o reino como através de um espelho. A maioria das nossas Bíblias traduz assim, como um espelho. A King James atualizada que eu tenho usado, ela traduz assim, que é uma tradução mais literal. Ela traduz assim, como um metal polido. Ou seja, quando você olha a sua imagem num metal polido, você enxerga a sua imagem, mas você não enxerga a sua imagem com nitidez. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, as manifestações do Espírito
são para agora. Quando elas acontecem agora, é como se a gente estivesse olhando as realidades do reino de Deus, sabendo que o reino de Deus é uma realidade, mas nós não conseguimos distingui-lo ainda na sua clareza, porque nós enxergamos isso como um material polido. Mas quando o que é perfeito chegar, ou seja, quando o reino se mostrar na sua totalidade, então nós vamos conhecer, nós vamos ver as realidades do reino face a face. Sem o material polido, sem o espelho, nós vamos ver nitidamente, claramente, como é. Veja, então hoje, através das atuações do Espírito Santo de Deus, eu sei que Jesus está vivo, eu sei que a realidade do reino de Deus está aqui, é concreta, mesmo que eu não enxergue com clareza. Eu sei disso por quê? Por causa das manifestações do Espírito. Ele me dá a fé para eu crer em Jesus. Ele opera com poder para eu ver que Jesus ressuscitou e ele está vivo e ele está atuando. Mas o apóstolo Paulo diz, no entanto, através dessas coisas nós não conseguimos enxergar Jesus com clareza. Nós enxergamos como por um material polido. Mas quando o reino se mostrar plenamente, então nós vamos enxergar face a face. O apóstolo João, ele fala algo parecido com isso. Eu quero ler esse texto de João porque ele nos ajuda a entender isso que Paulo está falando aqui. Olha só, o que Paulo está falando aqui é a mesma coisa que João diz em 1 João capítulo 3, verso 2. Olha o que ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Veja, nós já somos filhos de Deus, nós sabemos disso. Por quê? Porque o Espírito vive em nós, o Espírito atua em nós, mas ainda não se manifestou aquilo que de fato nós vamos ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus se mostrar claramente para nós e para todo mundo, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Veja, isso que João está dizendo aqui é o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13, 12. Os dons do Espírito, as manifestações do Espírito, a ação sobrenatural do Espírito agora é necessária porque nós ainda não estamos enxergando com total clareza a realidade do reino de Deus que está entre nós. Nós cremos em Jesus, mas nós não enxergamos Jesus ainda face a face. Então nós precisamos da ação do Espírito, do poder do Espírito, das manifestações do Espírito em nós, para que a gente possa saber a respeito disso, pois nós conhecemos em parte, mas em parte nós proclamamos as realidades que ainda vão surgir, que ainda vão se manifestar. E nós fazemos isso pelo caminho do amor, porque esse caminho do amor que nós estamos trilhando aqui, ou seja, esse amor de Deus derramado em nossas vidas, ele vai adentrar conosco para a realidade do novo céu e da nova terra que vai chegar. No entanto, quando a manifestação plena do novo céu e da nova terra acontecer, então nós não precisamos mais das manifestações do Espírito, porque as manifestações do Espírito servem para, nessa presente era má, a gente saber que existe uma outra era que já chegou aqui. Uau! Espero que você tenha entendido, ok? Então veja, aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim: sendo assim, permanece até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior desses é o amor. Por que o maior é o amor? Porque da fé, da esperança e do amor, o que vai adentrar e permanecer conosco por toda a eternidade é o amor. Assim como as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento não vai ser mais necessário, a palavra de conhecimento não vai ser mais necessária, porque nós vamos saber tudo. Jesus vai se revelar claro e plenamente a nós. Assim também não será mais necessário a fé e não será mais necessário a esperança. Por quê? Porque a fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem. Você precisa da fé aqui. Quando o reino de Deus chegar, se mostrando claramente na sua totalidade, você não precisa mais de fé, você está vendo. Então você precisa de fé agora.
Você precisa de fé agora para crer que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos. Quando Jesus se manifestar face a face, você não precisa mais de fé, você está vendo, vai ser que nem Tomé. Jesus vai dizer, porque você viu, creu. Veja, a fé é necessária porque nós não vemos. Não vai mais precisar de esperança. Por quê? Pelo mesmo motivo. Paulo fala assim, em outro texto dele, Romanos, ele diz assim, nós esperamos aquilo que nós não vemos. A esperança só serve para aquilo que nós estamos aguardando e que nós ainda não vemos. Então, quando nós esperamos a manifestação plena do reino, quando o reino de Deus chegar na sua totalidade, ou seja, ele se mostrar na sua totalidade, porque chegar ele já chegou, mas quando ele se mostrar na sua totalidade, você não precisa mais de esperança, aquilo que você estava esperando chegou. O novo céu e a nova terra estão aqui, começaram. Jesus vai ser visto por você face a face. Você não mais precisa de fé, não mais precisa de esperança, não precisa mais de palavra profética, de manifestações do Espírito para mostrar para você que a realidade do reino de Deus está aqui. Por quê? Porque agora você está vendo essa realidade face a face, claramente. Então não precisa mais. Portanto, o caminho que nós trilhamos aqui e que vai entrar no novo céu e na nova terra é o caminho do amor. Os dons espirituais, as manifestações do Espírito são usadas nesse caminho do amor. Mas desse lado da eternidade. Quando o outro lado da eternidade chegar, a gente não precisa mais deles. Nós vamos ser plenos como Jesus. E é isso que Paulo quer dizer quando ele usa a ilustração. Quando eu era criança, eu pensava como criança, sentia como criança, agia como criança. Quando eu cheguei a ser adulto, eu desisti das coisas de criança. Ele está usando uma metáfora, assim como ele usa a metáfora do corpo, mas ele está se relacionando a nosso conhecimento pleno. Então agora, desse lado da eternidade, nós somos como crianças. Mas quando nós chegarmos a ser adultos, ou seja, nós estivermos na estatura da plenitude de Cristo Jesus, nós formos adultos espiritualmente como Jesus é, então nós vamos vê-lo face a face, e aí nós não vamos mais precisar de nenhuma das coisas de criança que nós precisamos agora para experimentar, viver e estender a realidade do reino, porque o reino de Deus vai ser evidente a todos. Amém? É isso aí, isso é o que eu tinha para hoje. Então, se você ficou com alguma dúvida, anote aí no seu caderninho. Amanhã a gente conversa sobre as suas dúvidas de 1 Coríntios, ok? Principalmente 1 Coríntios os capítulos que nós vimos essa semana, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, tá certo? Mas se você ficou com alguma dúvida mais para trás, pode perguntar também, que a gente tira para você amanhã, beleza? Então é isso que a gente tinha para hoje. Deixa eu ver se enquanto eu ia falando aqui, entrou mais alguém para estar com a gente. O que? A Domingas entrou lá, Domingas, tudo bem? Toninho também chegou por aqui, Andréia, a Vivi, uau, um monte de gente, né? Regina Miraca, pessoal do Estufa, uma galera aí entrou enquanto eu já estava falando, né? Vocês são muito bem-vindos, ok? Que bom que deu para vocês estarem com a gente aqui. O Paulo Bosch aí de novo com a gente, meu aluno, legal, cara, ter você de novo aqui com a gente, muito bom. Mais alguém entrou por aí, galera do CTPI online, olha só, me honrando aqui a galera do CTPI, show de bola, Deus abençoe a vida de vocês, muito bom ter vocês aqui com a gente. Luciana também aqui com a gente, legal. Laci, olha só, o presidente do nosso presbitério aqui me ouvindo. Muito bom, meu brother, Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, companheiro de ministério, ex-aluno também, eu já tenho mais ex-aluno do que gente. Joia, pessoal, muito bom ter estado com você. Se você entrou e eu já estava falando,
A live fica aí no IGTV, aqui no Instagram da CP Vinhedo, tá certo? Basta você acessar, então você vai assistir aí a parte que você não conseguiu assistir. Se eu conseguir salvar, vai lá pro meu canal no YouTube também, Plataforma do Reino. Beleza? Uma boa noite, um bom descanso para você. Beijo no teu coração. Até amanhã, 18 horas, para nossa live de perguntas e respostas. Fui!